Minha gente querida, o perdão, uma palavra tão bonita de se ouvir, porém tão difícil de se colocar em prática, não é mesmo? O perdão é tão fundamental na vida do cristão que Jesus colocou no Pai Nosso quando disse: perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que têm nos ofendido. No alto da cruz, essas foram as palavras de Jesus: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Aliás, Jesus veio para nos perdoar de todos os nossos pecados. Nem sempre é fácil de dar ou até mesmo de pedir o perdão. Exige um ato de amor muito grande. Mas uma coisa é certa, no céu não entra quem não exercitar a força do perdão aqui na terra. Sabemos que quem não perdoa atrai para si, minha gente, doenças físicas e espirituais. A pessoa fica presa a situações do passado, guardando mágoas, rancores, ressentimentos. E muitas pessoas, por causa disso, minha gente, chegam a viver na depressão. Como perdoar de verdade? Como tirar esse sentimento do coração que tanto faz sofrer? Tudo isso e muito mais, nós vamos ajudar você nessa noite. Portanto, participe com seu testemunho de quem perdoou e se libertou de um passado que atormentava há muito tempo. Queremos ajudar você a ser livre de todo sentimento ruim e viver um ano da graça de Deus. Vamos acolher com muito carinho, minha gente, duas pessoas importantes que vão nos ajudar nesse processo de cura interior. A psicóloga, doutora Mônica Maria, e o missionário redentorista que você conhece aqui do santuário, Padre Henrique Maciel. Doutora Mônica e Padre Henrique, por favor, entre aqui na salinha da saúde e da fé. Boa noite, doutora. Boa noite, Padre. Bem-vinda. Feliz ano novo para a doutora. Para o senhor também. Padre Henrique, bênção. Boa noite, Deus abençoe. Só bênção também, né? Deus abençoe, então, Amém. né? Bem-vindo, Padre, né? Obrigado. Essa virada foi interessante, foi muito trabalho. Sim, foi. Sempre, a né, gente, Padre? com a graça de Deus, né, teve a oportunidade de estar junto com a comunidade, viver uma experiência diferente dos anos anteriores, quando muitos às vezes saíam para alguma celebração e tudo mais. Esse ano, por conta do recolhimento, né, a gente teve a oportunidade de ceiar e viver bem esse Que momento. maravilha. Por favor, gente, vocês são os nossos convidados hoje. Padre, eu sempre tenho dito assim na virada, né? Puxa, não leve para o ano seguinte, para 2021, na bagagem de sua história, mágoa, ressentimento, enfim. Perdoe, esqueça, releve muita coisa. Nem sempre é fácil, Padre. Estamos começando um novo ano. E aí? Pois é, o perdão, ele faz parte da vida, né? Faz parte da nossa existência. Quem de nós não precisa pedir perdão ou conceder o perdão, na verdade? Então, que este seja um propósito para esse ano, né? Muitas vezes nós não conseguimos dar os passos que queríamos neste sentido, mas a partir do momento que colocamos como meta, como objetivo de vida, nós conseguimos então dar passos, conseguimos progredir neste caminho, né? Neste caminho que muitas vezes é difícil, mas é necessário. Exato. É algo muito Doutora Mônica, né? Eu vou interagir com vocês dois assim, né? Doutora Mônica, a gente ouve falar assim, dizer, perdão, esquecimento, eu perdoo, mas não esqueço. Como é que fica essa relação aí? Tem como realmente perdoar? Cara, esquecer a gente não vai esquecer porque temos uma memória, só se arrancar o pescoço, né, doutora? Exatamente. Mas como não trazer esses tormentos do passado no novo relacionamento e principalmente nesse novo ano? Sim, tem. Então, tudo aquilo que nos magoa, na verdade, né, ele vai produzir, né, é da natureza humana, é do nosso narcisismo, né, vai produzir uma ferida, né, e essa ferida normalmente ela se transforma numa raiva, né, e muitas vezes vem essa sensação, né, da vingança, como se isso fosse dar conta de alguma situação, mas na verdade não dá. Né? Porque uma vez ferido, está ferido. A questão é a gente poder compreender essa dinâmica interna da questão do perdão. Porque, né, quando a gente não pode impedir o outro de nos ferir, mas a gente pode impedir que aquela dor continue existindo dentro da gente, né? Que é o que nós chamamos do famoso ressentimento. Então, todas as vezes que eu me lembro, né, todas as vezes que eu me reporto àquela situação, eu dou a ela, né, vamos dizer, um espaço dentro de mim, né? E na verdade, o que acontece? Eu acabo sofrendo novamente. Então, a palavra ressentimento, eu vou sentindo novamente aquela dor. Então, quando eu abro a possibilidade de perdoar, eu, na verdade, eu liberto.
né? Eu me liberto daquela dor. Bonito isso, gente. Eu queria convidar você a fazer uma experiência hoje com o programa, viu? Até o final do programa, a gente vai concluir o programa fazendo uma oração bonita com Nossa Senhora Aparecida. Eu queria convidar você a, de repente, a se dar essa liberdade, dar esse luxo, né, por assim dizer, de você, de repente, começar esse processo de cura interior, né? De cura interior, porque como disse a doutora Mônica, ou seja, quem não perdoa vai ter sempre preso dentro de si a lembrança daquela situação que magoa, que feriu, que já feriu lá no passado, mas que continua espetando, machucando, cada vez que a gente olha para a pessoa, cada vez que a gente se lembra do fato, vem rancor, vem raiva, e o nosso corpo vai somatizando tudo isso. Então eu queria convidar você, nesse programa, a fazer esse exercício de dar o perdão, de poder, nesta noite, nesse próximo ano aí, começar a dormir com serenidade no coração. Nem sempre é fácil, padre, porque nosso caso, o senhor vive em comunidade, a gente vive em comunidade, são pessoas diferentes, vindas de formação diferente, realidades diferentes. Conviver é uma arte, né, do padre? Ou seja, mas a gente sempre se machuca, é uma tensãozinha aqui, é uma palavra, é uma incompreensão, uma codificação diferente, e aí? A gente precisa, ao longo da vida, ir construindo uma maturidade que nos permite exercitar este perdão com mais tranquilidade. E eu sempre gosto de dizer, né, nas confissões, quando atendo os fiéis que vêm à Aparecida, ou até mesmo com amigos que às vezes vêm falar sobre alguma situação específica, que muitas vezes nós não entendemos que o processo do perdão, eu penso que não seja daqui para cá, né, do coração, dos sentimentos para a racionalidade, mas o caminho contrário. É do racional para o sentimento. Okay. Então, a partir do momento em que eu consigo pensar na situação de maneira tranquila, às vezes não tão tranquila, porque vai exigir tempo para isso, a partir do momento em que eu consigo ressignificar a situação vivida, entender que o outro tem o direito de errar também, tanto quanto eu, a gente consegue progredir, consegue dar passos, porque a gente ressignificou, racionalizou aquilo que no primeiro momento era era emoção, apenas emoção. Então eu consigo trabalhar com a situação, permitindo que o perdão aconteça primeiramente na minha cabeça, no meu desejo de querer perdoar, de deixar esse fardo pesado para trás, e aí sim eu vou me sentir mais aliviado, aí sim eu vou me sentir mais tranquilo. Ô, doutora Mônica, no calor da discussão, a gente acaba dizendo coisas, lembrando de coisas que aconteceram 5, 10, 15 anos atrás, trazendo à baila novamente, trazendo o presente, enfim. Como ter essa maturidade que o Padre Henrique falou, ou seja, de poder se conter na hora certa, porque o latino, ele é muito sensível, né? Sim. Mas às vezes tem um pavio curto e aquela velha ditado, não quer levar desaforo para casa, né? Sim. Então, ou seja, não quer perder a discussão e vai aumentando o tom, vai aumentando o volume, enfim. Como parar na hora certa? Como ter um controle naquela hora certa, doutora? Sim, né? Tem até um ditado hoje que a gente, né, fala assim, né, você quer ser feliz ou quer ter razão, né? Muitas vezes não tem opção, né? Então, nesse sentido, é a possibilidade, né, de você pensar diante de uma discussão, né, vamos dizer, qual o objetivo, né? Porque muitas vezes você está lidando com um limite que é do outro, né? Não é seu, né? Você está, como o padre acabou de falar, você está pleno de que aquilo que você está falando está certo, está correto, que aquilo faz um sentido, né? Mas você não vai mudar o outro, né? Então, a única pessoa que nós podemos mudar, a princípio, é nós mesmos, né? Então tem a ver muito mais com uma postura nossa frente ao outro, essa possibilidade de compreensão de que muitas vezes, né, aquele outro tem uma dinâmica diferente, uma possibilidade de ver diferente, uma forma de reagir diferente. Então, quando a gente respeita, né, o padre colocou uma coisa interessante, o perdão realmente ele passa, né, antes por aqui, porque à medida que você compreende, né, como a gente estava falando, que é um limite do outro, que é uma questão que não tem como você alterar, você fica em paz com aquilo, né? Porque você não tem muito o que fazer no sentido do outro, mas você pode, né, fazer no seu sentido, na medida que você compreende. Tem aquele ditado, né, quando dois não tem briga, né? Então, se você se retira de uma discussão, se você se retira de um embate, né,
esse embate mesmo não vai que aparentemente acontecer. você tenha razão. Mesmo que aparentemente maior, pareça ser uma perda, né? Porque isso a gente tem que pensar. O quanto de energia, né, psíquica e de energia emocional, muitas vezes, a gente investe numa briga, numa discussão, num desentendimento e coisas, às vezes, que a gente vai carregar pela vida inteira, né? Então, quando a gente começa a olhar para a vida e verificar o que realmente importa, né? Vamos dizer, a categorizar internamente aquilo que é importante na nossa vida. E outra coisa que eu queria pedir para você que está nos acompanhando agora, o tema é perdão, é importantíssimo, enfim, para começar esse ano livre, mas com o coração também sereno. Se você tem a dificuldade de perdoar alguém, liga para cá, escreva o nome dessa pessoa. Eu e o Padre Henrique vamos rezar para que esse perdão chegue no coração dessa pessoa. Ou se você também quer pedir perdão para alguém e não sabe, né? Liga para cá, coloque assim, eu queria pedir perdão para essa pessoa, a gente vai rezar também nessa situação. Eu queria aproveitar agora, Padre Henrique, com a doutora aqui, naquele ganchinho, eu já vou jogar para o Padre. Quem não perdoa, eu falei até no texto inicial, atrai doença física. A pessoa fica tão raivosa, ai meu Deus do céu, que ela acaba somatizando, implodindo, né? E acaba trazendo doenças, doutora. Com certeza, né? Porque essa mágoa, né? Esse ressentimento, né? Muitas vezes aquilo já aconteceu no passado, as pessoas já foram embora, já tomaram outros rumos nas próprias vidas, né? E a pessoa continua ali preso àquela situação, àquele momento. Então isso traz, né, a mágoa, o ressentimento, porque é algo que não tem solução. Então o perdão, ele parte de um racional, mas ele possibilita a solução. Ele possibilita a solução onde você deixa o outro ir, né? Onde você deixa o problema ir e diz, olha, eu fico em paz com isso que aconteceu. Porque nós não podemos alterar o passado. A gente pode usar o passado para nos organizarmos no presente e para fazermos mudanças no futuro. Mas o passado a gente não muda. Então a gente só pode olhar para ele e dar, como o padre colocou, um novo significado, né? Agora, Padre Henrique, no exercício do nosso ministério, né? A gente vê situações familiares muito sérias, de pais que não conversam com os filhos, filhos que não conversam com os pais, irmãos entre si, por questões tão pequenas, principalmente, Padre Henrique, quando o pai e a mãe já não estão entre nós e teve aquela repartição do pouco que se tinha. Porque um ganhou um palmo a mais, ficou com uma colher a mais, um garfo a mais, enfim, e aquela situação assim, aí entra os outros parentes junto, entra cunhado, entra sobrinhos, etc. Como lidar com essa situação? Como não deixar isso ferver mais, o padre? Eu acredito... Eu já ia chamar doutor, padre. Na verdade, a doutora falava sobre essas doenças que são doenças físicas, psicológicas, né? Que a falta de perdão pode trazer para nós. A falta do exercício do perdão nos traz também malefícios para o nosso espírito, né? A partir do momento em que eu me fecho ao perdão, né? Eu me fecho não só nessa via de ida, mas também nessa via de receber. E quando se trata de questões familiares, a gente muitas vezes perde aí o sentido do essencial, né? A gente briga por coisas que são transitórias, passageiras. É aquele velho ditado que a gente fala entre nós, né? A gente não vai levar nada deste mundo. Exato, mas a gente passa muitas vezes a vida toda brigando por coisas deste mundo. Então, a questão da maturidade, acredito que com o tempo, né, a maturidade de entender e compreender essas coisas, de compreender que os pertences, né, e tantas outras coisas que são motivos do desentendimento, que são motivos aí dos atritos, podem ser resolvidas com o diálogo, podem ser resolvidos de maneira tranquila, serena, né, aceitando o limite do outro, aceitando o modo de pensar do outro e tendo esse respeito, né, tendo essa compreensão de uma forma geral da situação completa, né, porque às vezes a gente foca ali em uma parte, né, então por conta de um percentual que eu tive prejuízo na minha herança, eu descarto todo o passado. Exato. E tudo aquilo que eu vivi com o meu irmão, com a minha tia, com o meu tio, seja lá com quem for,
Não, né? A gente tem que ter uma visão maior de toda a situação. Mas aí justamente assim, uma compreensão do que realmente é o amor, os outros valores, né, padre? Outros valores que ficar só no palmo de terra, né? Ficar brigando por isso, ou trazendo histórico, enfim, passando ano após ano e vivendo essa realidade por um palmo de terra, acho que vai depender também muito do conceito que eu tenho de valores, né? Da maturidade cristã, né, que eu tenho, viu? Sim, mas e muitas vezes o que acontece? Nós somos universos diferentes, né? A educação que um pai dá a um filho é a mesma que dá para o outro, né? Então, mas cada um de nós tem uma personalidade, um jeito de pensar, de enxergar a vida, e mesmo que tenhamos sido criados da mesma maneira, né, os comportamentos são diferentes, e aí que vai acontecer, com certeza, os atritos, os desentendimentos, mas é compreender que essa transitoriedade e tudo mais. E queria falar sobre o ressentimento, o perdão e a reconciliação. Porque às vezes a gente pensa que o fato de perdoar é aceitar aquilo que o outro me fez, né? Ah, tá tudo bem, você me passou para trás, mas tá tudo bem. Não é ficar olhando para trás e aceitar aquilo, mas olhar para frente. Ó, tudo bem, errou, te perdoo, você me perdoa, agora vamos olhar juntos para frente, né? Caminhar para frente. Ok. Sim. Ô, doutora, perdão e amor, né? São sinônimos, são correlatos, um precisa do outro, porque eu não posso amar se eu não perdoar. Como é que fica essa relação? Ah, eu quero amar minha família, quero amar a esposa, os filhos, enfim, quero amar a minha vocação, mas eu não consigo perdoar. Não está faltando alguma coisa ali, doutora? Tá faltando sim. Quando a gente, nós somos constituídos, o que nos constitui tem a ver com o amor dos nossos pais, né? Que é aquele momento do bebê onde a gente tem o nosso narcisismo, que é o nosso amor próprio. E muitas vezes a questão do perdão esbarra exatamente nisso. Quando algo que a gente sabe que acontece com todas as pessoas e a gente diz, escuta as pessoas dizer, mas comigo não poderia acontecer. Né? Comigo seria diferente, né? Então assim, quando o senhor falou da humildade, quer dizer, falta um pouco essa percepção, né, de que todos somos iguais, né? Nós temos a nossa humanidade, então o que acontece a mim, acontece ao outro, pode acontecer a qualquer um. Então nesse sentido, o perdão, quando a gente estuda, ele está muito ligado a essa questão narcísica, né? De eu achar que o outro não pode, eu sou melhor que o outro, né? Essas fantasias aí do nosso humano. E nesse sentido, por isso que a gente fala que quando a gente estuda a psicologia do perdão, passa muito pela questão do auto-perdão, né? Porque quando eu não perdoo o outro é porque eu estou extremamente implicada com esse outro, né? E muitas vezes inconscientemente não reconhecendo a culpa que eu tenho naquele ato do outro, né? Porque muitas vezes nem tudo tem um lado só, tudo na nossa vida tem dois lados, né? Então quando o perdão também passa por um responsabilizar-se pela própria vida, né? Quando eu digo eu assumo qual foi a minha parte nessa história, né? Como o padre colocou, não significa que está certo ou que eu concorde, quer dizer, houve uma questão, mas eu posso seguir em paz, eu posso deixar o outro em paz. Então nesse momento há uma desconexão com o outro, né? Não no sentido mas uma desconexão com aquilo que me feriu. Então eu posso aceitar o outro como ele é, com os limites dele, e aí nesse sentido sim, tem um perfil de amor, né? Porque eu reconheço a minha humanidade e reconheço a humanidade do outro também. Padre Henrique, Jesus, padre, ele escolheu 12 a dedo, passou a noite em oração, cada um com uma característica diferente, né? Um impulsivo, enfim, outro já tinha aquela malícia da traição. De repente lá quando ele foi preso, ficou sozinho, foi preso, negou, né? Negou, eu não conheço. Ou seja, Jesus tinha todos os motivos, padre, assim, para depois assim, de sair, de se vingar, né, da humanidade inteira, daqueles que ele escolheu mais próximos, dos que enfrentavam, sejam fariseus, ou seja, para testá-lo, para ameaça de morte, enfim. Mas a gente vê todo momento uma serenidade naquele homem. Ou seja, como é que a gente pode ter isso, padre? Eu acredito que o surpreendente de Jesus é justamente por conhecer essas limitações dos seus discípulos, por conhecer a característica de cada um, mas falando sobre o amor e o perdão,
A própria palavra de Deus nos fala, né, que muito se perdoa quem muito se ama, e a gente pode até inverter também, muito se ama quem muito se perdoa. E aí a gente tem que lembrar que o perdão não é simplesmente um sentimento, né? O perdão é uma escolha, uma decisão, é um compromisso, é um modo de viver, né? Assim nos ensina a palavra de Deus, assim nos ensina a igreja. E muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar, eu acredito, porque nós entendemos que o perdão seria um apagar o que aconteceu e seguimos a vida com tudo como se nada tivesse acontecido. Isso é impossível, isso nunca vai acontecer. Aí vem aquela, desculpe, padre, vem aquela frase assim, ó, tudo bem, eu sou cristão, sou batizado, me confessei, eu sou religioso, enfim, eu sou cristão, sou católico, eu te perdoo, mas ai de você se fizer de novo. E aí? E já faz uma ameaça. Eu coloco assim, o perdão, eu condiciono o perdão, padre? Pois é, eu acho que o próprio Pai Nosso nos ensina e já coloca uma primeira condição, né? Eu preciso perdoar para que eu seja perdoado. Entendi. Também. Todos nós necessitamos do perdão. É que muitas vezes a gente nega o perdão, é como se fosse um modo de me vingar, né? Me ofendeu, eu não vou falar com a pessoa, eu não vou perdoar e eu quero que ela sofra o que eu sofri. Exato. Só que é a gente que está sofrendo. É a vingança. O peso está nas nossas costas. Então, o primeiro a ser beneficiado pelo perdão, com certeza, somos nós mesmos, né? Então, e Jesus, na sua serenidade de amar, na sua serenidade de amar não só com os sentimentos, mas com o compromisso, a fidelidade que ele tinha ao Pai e aos seus ali que ele mesmo escolheu, ele perdoou fácil, não só pelo fato de ser Deus, mas creio que pelo amor, né? Por ser ele, o amor em pessoa, né? Uma maturidade grande. Doutor, o programa vai embora, né? O programa vai embora e corre muito rápido. Então, assim, para a gente não ficar corrido no final, como é que alguns passos concretos, preste atenção você em casa, alguns passos concretos que eu tenho que começar a pensar para começar a colocar em prática, passos concretos assim, para perdoar, para me perdoar, para perdoar aquela pessoa, enfim, por favor. Sim, eu acho que o primeiro passo é você olhar e perceber vamos dizer, o peso que aquilo está tendo. Todas as vezes que você se lembra, o quanto você sofre, o quanto aquilo faz mal, né? Porque às vezes tem todo esse sintoma, dói a cabeça, dói o estômago, enfim, né? As pessoas se deprimem. Então, acho que o primeiro passo é compreender, né? Esse ato de compreensão que isso mesmo. está fazendo mal. Que está fazendo mal. Que essa lembrança está fazendo né? mal. O quanto, como a gente estava colocando, que muitas vezes a ideia é de que se eu ficar lembrando, o outro está sofrendo, mas o outro não está sofrendo. Aí. Quem está sofrendo sou eu. Então, é por isso que a gente fala que o auto-perdão, né? Porque quando você liberta o outro, você se liberta junto. Então, primeiro passo, ter consciência. Ter consciência. Ter consciência do que aquela falta de perdão, aquela lembrança está me prejudicando. Está me prejudicando. O outro passo, né, é ir, que a gente sabe que não acontece do dia para a noite, mas é ir, vamos dizer assim, organizando, fazendo um entendimento global, porque uma situação, ela não acontece do dia para a noite, né? Muitas vezes tem algum passo que fui eu mesma, né? Que houve na interação. Então, compreender a situação como um todo, esse é um segundo passo, né? O terceiro é buscar novas alternativas para si mesmo, né? Porque muitas vezes isso é muito comum, a gente, né? Em relacionamentos, muitas vezes as pessoas não aceitam, né? Finais de relacionamento, então fica insistindo. Então, poder olhar que o mundo é amplo, né? Libertar e fazer novos vínculos, né? Olhar para coisas que de repente possam também te interessar, que sejam significativas na vida, encontrar novos sentidos para a vida. Entendi. Então, quando você faz isso, você tira a sua energia daquilo e a coloca em outras coisas. Isso amplia, né? Faz com que você possa ir, né, vamos dizer, se libertando emocionalmente, encontrando novos caminhos. Agora, doutora, e de repente a pessoa está nessa situação e lembra assim, poxa, eu entendi que eu tenho que perdoar. Se tiver a oportunidade concreta de eu me encontro com aquela pessoa, eu verbalizar isso, externalizar isso, dar o perdão, olha, eu tive repensando sobre a nossa história, etc. Sim. Eu como cristão, eu quero te perdoar, eu quero também pedir perdão. Sim. É importante verbalizar isso? Sim, eu acho que é importante, até porque quando você faz isso, você também permite ao outro que ele também, vamos dizer, coloque a versão dele.
né? Vamos dizer, porque muitas vezes nós fazemos interpretações. Mas essas interpretações não podem gerar uma terceira discussão? Não, então, mas quando você abre um diálogo, vamos dizer assim, com a proposta da paz, com a proposta de deixar o outro ser o que ele é e compreender, né? Provavelmente você não vai entrar novamente no atrito, né? Mas muitas vezes você abre a possibilidade do outro te comunicar, te falar e te dar uma versão que muitas vezes coisas que você sequer imaginava que estava acontecendo com o outro, né? Agora, né, se isso não for possível, o mais importante é a operação interna também. É nesse sentido, Padre Henrique, por exemplo, assim, ó, tem muitos casos de família onde o filho, a filha, o pai já foi, a mãe já foi, mas existe aquele, será que eu fiz o melhor para o meu pai? Eu queria tanto ter a oportunidade de pedir perdão para ele, e o pai já não está mais, a mãe já não está mais. Nesse caso, o que fazer? Muitas vezes a grande situação experimentada, né, o pai ter falecido, a mãe ter falecido, aí o filho começa a lembrar de coisas que aconteceram e que não é possível mudar mais, né? E a cabeça que eu tenho hoje e para pensar as coisas que eu fiz lá atrás é uma cabeça totalmente diferente. Então, aqueles erros, inclusive, foram importantes para que eu me formasse e me tornasse quem eu sou. Então, se hoje eu consigo ver que, na minha adolescência, eu não fui um bom filho, eu podia ter sido melhor, eu só alcancei essa maturidade, talvez justamente pelos erros lá de trás. Então, eu não posso viver nessa autocondenação, né? Não posso viver o tempo todo me punindo e me impedindo, né? Exato, de viver o perdão, porque se eu mesmo não me perdoo, né, como que eu vou sentir o perdão do outro, como eu vou experimentar o perdão, né, das outras pessoas. E a misericórdia de Deus é tão grande, é tão infinita, é um mar de misericórdia, colocar lá nessa situação. Padre Henrique, doutora Mônica, estão chegando perguntas aqui, olha só. A Samira Correia de Barra Mansa, Rio de Janeiro, boa noite, Samira, Deus te abençoe. Olá, boa noite. Tenho uma facilidade muito grande em perdoar. E já aconteceu da mesma pessoa que perdoei uma vez me decepcionar novamente. Sei que estou agindo de forma que o meu coração manda, mas gostaria que a pessoa enxergasse o erro e tentasse mudar. O que eu posso fazer da minha parte para isso ter uma solução? Pergunta a Samira, doutora. Ela falou uma coisa, né? Talvez tenha a ver com a questão da expectativa, né? Qual é a expectativa que ela está tendo em relação a essa pessoa, né? Pode ser que ela esteja, vamos dizer assim, batendo, né, numa questão que seja o limite dessa pessoa, né? Então, se ela puder aceitar essa pessoa como ela é, né, com os erros, com os limites, né, talvez ela fique em paz, não só na relação, mas com ela mesma. Né? Então, porque ela está dizendo, olha, já aconteceu, né? E aí aconteceu de novo, então parece que ela está imaginando que essa pessoa deva mudar. E muitas vezes a gente não consegue mudar o outro, né? Só porque ele tem o mesmo sobrenome, é o mesmo nome do Padre Henrique, é o Pedro Henrique Santos, a pergunta para ele. São Paulo, obrigado Pedro Henrique, Deus te abençoe. Padre, olha só a situação, sou filho adotivo e há pouco tempo descobri isso. Fiquei muito decepcionado com a notícia e não consigo olhar para minha mãe adotiva. Ela está tentando conversar comigo, mas no momento eu prefiro ficar sozinho. Estou certo em querer um momento a sós? Pergunta o Pedro Henrique. Pedro Henrique, o tempo é curto, meu querido. Vai correndo nos braços dela, se ela adotou. Bom, eu vou deixar o Padre Henrique responder. Bem, eu acredito que é muito importante a gente fazer nessas situações e em várias outras, né? Sobretudo nessa dinâmica do perdão, nos colocar no lugar do outro, né? Tudo bem, ele está ferido por essa situação da mãe que ocultou, que a sua que ele não era real natural, maternidade, tudo, mas se colocar no lugar dela. Quais foram as intenções dela? Preservar o filho, de repente, do sofrimento e tudo mais, algo que agora trouxe sofrimento, algo que agora feriu, mas nada como tempo para curar e colocar as coisas no lugar. Mas eu aconselharia o meu quase xará a se colocar no lugar da mãe dele também, a entender o outro lado. Acho que isso é muito importante, né? Não ficar pensando somente no nosso próprio ego, no nosso próprio eu, né? Mas ter esse exercício também de se colocar no lugar do outro. Ô Pedro, só completando aqui o padre, e falou muito bem, Pedro, ela te adotou, não tinha obrigação nenhuma. Ela não tinha obrigação nenhuma. Hoje você certamente é um bom moço, bem cuidado, bem tratado, formado, né?
E tudo isso por uma palavra, amor. Ela não tinha obrigação nenhuma, nem parente vocês eram, mas ela quis você. Ela tratou você, cuidou de você. E como eu estava dizendo, o tempo é curto. Aproveita, viva com intensidade com essas pessoas que estão do nosso lado. Estamos vivendo esse coronavírus, essa Covid, enfim, que está ceifando a vida de tanta gente. Então aproveita, não guarda rancor, não guarda mágoa. Ela te adotou, meu querido, por amor. Por amor. Não foi isso que Deus fez conosco? A gente não merecia nenhum tipo de perdão, de misericórdia. Cristo veio, nos adotou, nos perdoou por amor. Então aproveita, viva com intensidade. É por aí, doutora? Sim, sem dúvida, né? Sem dúvida. A gente sempre orienta que as pessoas também busquem saber a própria história, né? Porque ele deve ter uma história pregressa de, né, o que aconteceu com essa mãe, né? Também, muitas vezes as pessoas que passam por adoção ficam muito magoados, sem saber por que aquela casal muitas vezes não teve como seguir à frente, né, com aquela criança. Exato. Né? Então isso também tem que, como o padre falou, tem que ouvir o outro lado, né? Porque não muitas julgar, vezes né? a ideia é sempre de que não me quis, e muitas vezes não é bem assim, essa questão. Não é assim. Não julgar a história que você não conhece a totalidade, que pelo contrário, se reconcilia com ela. A Sônia Maria Reis, de Lorena, São Paulo. Boa noite, Sônia, bem-vinda. Ela está dizendo boa noite, Frei, doutor e padre. Como a igreja vê a relação de pais e filhos que não se falam? Como devemos praticar esse perdão? É pecado, padre? Eu acredito que sim, né? E me corrija se eu estiver errado, mas é muito complicado você ter uma situação de não falar, porque uma coisa é você conhecer as características do outro e chegar num certo ponto de falar, olha, para que a gente conviva em harmonia, a gente vai até aqui. Né? Esse é o meu limite para você e o seu limite eu conheço também, a gente consegue se relacionar. Agora, o tal do virar a cara, o tal do ficar de mal, é complicado porque é uma postura de indiferença. É como se eu quisesse anular a existência do outro. E a gente que vive nesses tempos de redes sociais, onde a gente... De eliminações, né? Bloqueia facilmente, né? A gente consegue objetificar o outro, tornar o outro um objeto, e a gente traz isso para as nossas relações. Se não concorda, bloqueia. Pois é, então se torna algo difícil. É pecado sim, claro, né? Deixar de falar com as pessoas aí que são do convívio, são da esfera mais próxima que a gente tem, que são os nossos pais, né? Pais e filhos, filhos para pais. Doutora Mônica Maria, nossa psicóloga, que certamente já deve ter escutado tantas histórias no consultório, né? Com certeza, padre. Padre também vai lá ou não? Vai. Porque é interessante, né? Sim, é interessante porque o Padre Henrique está aqui para confirmar, porque a gente, colocando os bastidores agora para você, com muito carinho, com muita humildade, viu? Mas assim, a gente vive em comunidade, como a gente disse no início, às vezes assim, um provincial muda a gente, às vezes se pede para morar naquela cidade, naquele outro estado, enfim, com aquele outro irmão que de repente tem uma dificuldade de relacionamento e a gente vai por uma questão de obediência, enfim. Então, às vezes fica algum resquício lá no coração e não pode ficar, porque somos padres, não é que somos perfeitos, pelo contrário, mas a gente não pode deixar crescer isso, porque a gente precisa desta paz, a gente precisa desse amor para poder passar, vivenciar e transmitir, não é isso, padre? Sim, a gente só pode falar daquilo que a gente experimenta, né? E como que a gente vai falar de perdão, falar de amor, de misericórdia, de compaixão, se a gente não ser o primeiro, se nós não formos os primeiros a buscar exercitar isso. Pelo menos se esforçar, né? Sim, perfeitos nós não somos, mas a gente está em processo, né? Sim. A gente está em busca. Sempre em processo, né? E situações que a senhora ouve todo dia. Sim. Né? Muitas vezes, isso que o senhor trouxe, a questão das famílias, né? E muitas vezes a gente vê como que a ruptura da pessoa dentro da própria família tem repercussões muito complicadas na vida, né? Porque muitas vezes aquilo traz questões no trabalho, em vínculos futuros. Porque uma coisa importante a gente entender é que a forma como nós vivemos nas nossas famílias de origem, na verdade, é como se fosse uma matriz, né? Ela cria
uma matriz interna para que a gente vá viver os nossos relacionamentos, né, no futuro, criarmos novas famílias. Então, muitas vezes, né, para dessas questões que impactam uma família, ela não só impacta aquela, mas ela vai tendo consequências nas gerações futuras, porque um problema não resolvido, ele vai perpetuar nas gerações seguintes, né? Agora, isso é complicado. Eu gostei muito da resposta, e para vocês dois assim, porque de repente tem situações em que tudo bem, a gente, pela força do amor, pela humildade, pela caridade, enfim, a gente dá o perdão, mas não significa que a gente vai ter o mesmo relacionamento que tinha anterior, etc, assim, naquela amizade. De repente, eu posso dar o perdão, mas também me reservar o direito de me proteger. Sim. Não significa que eu vou ignorar, desprezar ou ser indiferente, como o Padre Henrique falou, mas eu me reservo o direito também, respeito, quero bem, etc, mas me dê o direito também de me reservar para evitar essas situações que levaram essas tensões, né, doutora? Sim, outros problemas, né? Então porque muitas vezes, né, a questão de colocar limites, ela é fundamental. Né? Porque quando você coloca limites no outro, você também muitas vezes o ajuda, né? Você dá para ele a possibilidade dele rever, né? De ver que também aqueles atos geram perdas para ele também, geram perdas no sentido de um certo distanciamento, não no sentido de não falar, não, mas gera um distanciamento, né? Então isso é importante. Se distanciar muitas vezes é uma forma de amar também, né? Exato. Quantas vezes a gente evitar um mal maior, né? Isso, a gente exatamente. precisa aprender a lidar com as situações e criando esse novo modo de conviver, né? Sim. Não significa não deixar não significa não conviver, né? Sim. Mas sim ter uma distância segura para mim, para o outro. Depois de tanto desentendimento, a gente chegar a um meio termo, né? Uma relação de equilíbrio onde eu me preservo o outro, aquilo que nós já falamos no início, né? Eu não tenho como moldar o outro segundo aquilo que eu acho perfeito, justo, né? E bonito. Não, mas eu posso fazer e buscar fazer esse exercício comigo, à medida do possível também, sabendo que eu sou passível a erros, né? E a gente falava sobre a questão da humildade aqui, né? A humildade é muito importante para que eu reconheça as minhas limitações e também aceite as do outro. Sim. Eu creio que também isso é importante que vocês estão falando com muita propriedade, porque é a questão assim, de saber respeitar, de saber se colocar no lugar do outro, de saber evitar tensões, de saber, ou seja, essa situação, esse tema, esse partido político, esse time de futebol, isso vai me gerar discórdia, né? Então, sabendo, isso é maturidade, sabendo disso, eu evito entrar em alguns campos que eu sei que isso vai me levar à intolerância, vai levar à discussão, vai brigas, enfim. Então, evitar também alguns gatilhos, é isso, doutora? Alguns gatilhos, exatamente. Né? Se eu sei que aquela pessoa tem, né, alguma questão, ou com o time, ou com ou qualquer questão, então evita, né? Muitas vezes a gente vê as famílias até fazer, olha, hoje a pessoa vem, então a gente não toca nesse assunto, né? Então, celebra a família, convive, não, e mesmo mas se evita tocar os no pontos assunto, nevrálgicos, né? Se o outro tocar de provocação, que a pessoa percebe que está querendo provocar, está querendo levar para um campo, para um universo minado, evitar. Não significa que eu estou me humilhando, mas evitar um mal maior, padre. Sim. E nesse ambiente, nessa esfera aí da humildade, eu acredito que é muito importante a nossa postura de humildade não ser uma falsa humildade. Exato. Né? Aquela de eu pedir perdão de repente, mas acentuar que eu sou o certo da situação. Né? Vou com a gente que é lá de Minas Gerais, né, fala, a gente vai com a crista levantada, eu tô certo da situação, mas mesmo assim eu te perdoo, né? E com aquela arrogância. Não, colocar-se nessa postura de humildade, de reconhecer que outro é falho, sim, mas isso não me faz maior do que ele, porque eu também tenho as minhas misérias, eu também tenho as minhas dificuldades, né? Doutora? Não, porque quando eu peço perdão, né, quando eu digo, olha, você me perdoa pelo que eu fiz, isso na verdade deveria ter uma implicação de dizer, então eu não vou fazer mais, né? Mas o que muitas vezes a gente vê que não acontece, né? Muitas vezes as pessoas pedem perdão, né, como o senhor falou, esse perdão mais superficial, mas para aplacar aquela situação,
né? A gente vê muito, por exemplo, hoje nos casos de feminicídios que a gente tem visto na mídia. Então, muitas vezes o distanciamento ali, ele é importante, né? Porque muitas vezes são questões até de saúde mental que estão envolvidas. Inclusive, o mês de janeiro é o mês da prevenção, né? De pensarmos na questão da saúde mental. Então, muitas vezes o perdão, né? Ele também vai passando pela questão da saúde mental, desse processo de maturidade, de processo de entendimento, né? E da gente saber lidar com as situações, né? Gente, sabendo também que a gente sabe que o inimigo, ele veio para separar, para dividir, para trazer, semear discórdia. Então, quando a gente não perdoa, a gente está dando ponto para ele, né? Quando a gente está dando ponto para o azar, para a discórdia, para o inimigo, para a separação, enfim. Então, quando você perdoa, você coloca Deus na situação, você coloca o amor na situação. Quando você não perdoa, você está dando ponto para o inimigo. É isso que a gente não quer. Esse ano 2021 não queremos dar ponto para o inimigo. Queremos viver na graça de Deus, viu, gente? Tivemos o prazer de conversar com a doutora Mônica Maria, nossa psicóloga. Quem quiser entrar em contato, tem o telefone na tela passando para você, que é o 12 997 58 6018 ou 12 3152 6696, viu? O Instagram, doutora? O Instagram, eu inclusive vou deixar uma lista com o nome de livros, filmes sobre o perdão, que são interessantes. No Instagram? No Instagram. Qual é? O Instagram é Mônica MC _ Moraes. Mônica MC _ Moraes. Isso. Esse é o Instagram. Então, a gente vai anotando também para colocar. E o Padre Henrique Maciel, né? Se você quer conhecer o Padre Henrique, quando você vem para... primeiro conhecer o Padre Henrique, deixa a TV Aparecida ligada o tempo todo, viu? Ele vai estar lá rezando, cantando, enfim, conversando, enfim. Obrigado, Padre. Obrigado pelo carinho, viu? Obrigado eu pela oportunidade. Podia estar descansando essa hora, assim, mas está aqui conosco. Uma alegria estar aqui, enriquece muito a gente falar sobre o assunto, né? Sim.